Ah, América do Sul, esse canto do mundo que já teve um lugar especial no imaginário global, com seu clima predominantemente tropical, suas florestas, sua cultura vibrante, o South American Way, que já foi até cantado em Hollywood por Carmen Miranda. Um lugar que parece para alguns um dos cantos mais estáveis do mundo, pelo menos se comparando às eternas brigas no Oriente Médio ou às tensões da Europa Oriental. As linhas que dividem o nosso continente parecem ter sido decididas há mais de um século, na sua grande maioria pela diplomacia dos séculos 19 e 20. Nós aprendemos na escola que o Brasil tem suas fronteiras pacificadas e definidas e provavelmente a maioria dos que nos assistem aqui estudaram o mesmo mapa nas aulas de geografia, tirando mudanças internas como Tocantins aqui, outro ali, mas sob a superfície desse verniz de estabilidade existem cicatrizes históricas ainda mal curadas e existem territórios dentro do que a gente aprendeu a chamar de Brasil, onde a resposta para a pergunta "em que país nós estamos?" pode variar, dependendo de para quem você pergunta. Esse é o caso do Rincão de Artigas, um triângulo de terra no extremo sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai. Para ser mais preciso, é uma área de aproximadamente 22 mil hectares, quase o tamanho da cidade do Recife, que no papel é território do município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ali vivem cidadãos brasileiros, a moeda circulante é o real, a polícia é a brigada militar e as leis que regem o solo são as nossas leis. Mas se você cruzar a rua em alguns pontos, literalmente apenas uma rua de terra, aquele mesmo lugar é apresentado como parte do Departamento de Artigas, sob soberania uruguaia. Essa não é uma daquelas disputas de ilhas remotas e desabitadas no meio do oceano. É um território habitado, produtivo e, recentemente, alvo de investimentos bilionários. O que torna o Rincão de Artigas um caso fascinante e talvez único na diplomacia moderna das Américas é que ele representa um choque entre duas visões essenciais na geopolítica: a lógica jurídica e a lógica geográfica. Durante a maior parte do século XX, essa disputa foi tratada como um problema que existia nos mapas, mas que era geralmente ignorado na prática da boa vizinhança. O Uruguai enviava suas notas de protesto a cada 2 ou 3 décadas. O Brasil acusava o recebimento, arquivava e a vida seguia. Era uma fronteira fantasma, contestada na teoria, mas pacificada na realidade cotidiana. Mas em 2025, o silêncio acabou. O catalisador dessa mudança foi o vento, mais especificamente a construção e entrada em operação do complexo eólico da Coxilha Negra pelo Brasil, que transformou pastos vazios em um parque industrial. Quando o Estado brasileiro autorizou a instalação de dezenas de turbinas eólicas e integrou o Rincão das Artigas ao grid energético nacional, ele enviou uma mensagem mais explícita sobre essa disputa desde o século XIX. O protesto do governo uruguaio reacendeu a disputa diplomática e nos obrigou a olhar para essa terra com novos olhos. A história que vamos contar hoje é a história de um equívoco que completou 170 anos. É uma história que começa nos salões diplomáticos do Rio de Janeiro Imperial em 1851, passa pelas expedições de demarcação dos Pampas, atravessa ditaduras militares e desemboca na criação de vilas para ocupar o vazio demográfico. Para entender como a gente chegou nesse impasse, precisamos voltar a um momento em que a própria existência do Uruguai como nação independente ainda era uma questão delicada. Em 1851, a região do Prata acabava de sair da Guerra Grande, o conflito civil que envolveu a Argentina, facções uruguaias e o Império do Brasil. O Brasil, que apoiou o Uruguai, saiu desse conflito como a potência hegemônica da região e resolveu agir para garantir os seus interesses na fronteira. É assim que nasce o Tratado de Limites entre o Brasil e o Uruguai, de 12 de outubro de 1851. Os historiadores uruguaios se referem a esse período como a Era dos Tratados Desiguais, porque o Uruguai estava muito endividado e fragilizado, e por isso se viu forçado a aceitar as condições impostas pelo Brasil para garantir a sua sobrevivência política. O nosso foco não é a justiça ou a injustiça do tratado, mas sim a sua redação. O artigo 3º, inciso 2º do tratado, estipula que a fronteira devia subir o rio Quaraí até as suas nascentes e, especificamente, encontrar o Arroio da Invernada para definir a linha divisória. Parece simples no papel, encontrar o arroio e traçar a linha.
Mas entre 1852 e 1860, as comissões mistas de limites, que eram formadas por técnicos brasileiros e uruguaios, foram enviadas à região que era erma de difícil acesso e de cartografia inexistente. Eles operaram com teodolitos antigos, correntes e principalmente com a sabedoria dos guias locais para identificar os acidentes geográficos. Quando chegaram à zona das cabeceiras do Quaraí, eles encontraram com uma forquilha com muitos afluentes de rios. Então, se baseando nos nomes que os moradores da região davam aos rios, os demarcadores identificaram um certo curso d'água como sendo o tal do Arroio da Invernada, mencionado no tratado, e cravaram os marcos de pedra, assinaram as atas de encerramento e deram a fronteira por acabada. Durante quase 80 anos, essa linha foi aceita e o Brasil administrou o território a leste dessa linha, Uruguai a oeste. E o assunto parecia morto e enterrado sob a coisa julgada. O silêncio só foi quebrado em 1934, quando o governo uruguaio encarregou o capitão Vila Seré, do Serviço Geográfico Militar Uruguaio, de realizar uma inspeção de rotina e manutenção dos marcos da fronteira. Vila Seré tinha, diferente dos seus antecessores, conhecimentos de métodos mais modernos de hidrografia e topografia, e quando analisou a bacia do Quaraí, ele notou uma discrepância gritante. O arroio onde os marcos haviam sido colocados em 1850 eram, na verdade, um riacho menor. Vila Seré identificou o curso d'água principal a quilômetros a leste dali. Aí você me pergunta, mas e daí? Se colocaram o nome de um rio como sendo do outro, não é só trocar o nome dos rios e aí tudo se resolve? Ah, se fosse fácil assim, né? Mas segundo as convenções geográficas internacionais, o nome de um rio deve seguir o seu curso principal. Então a conclusão de Vila Seré foi a de que, se o tratado mandava seguir o Arroio da Invernada, os marcos foram colocados no lugar errado, em um curso d'água que os locais conheciam como Arroio Maneco e não o Invernada. Essa tese uruguaia foi formalizada pouco depois em um relatório do Exército, onde o Uruguai dizia que, se o tratado estipula um acidente geográfico específico como limite e os demarcadores erraram a identificação desse acidente, a demarcação é nula. O Uruguai tentava deixar claro que ele não estava reivindicando o território brasileiro, e sim dizendo que o Brasil ocupava, por um erro técnico, uma área de 22 mil hectares que, pela letra do Tratado de 1851, pertencia a Montevidéu. Essa descoberta de 1934 criou um impasse que podemos tratar de duas formas, como falamos lá no início, sob a ótica jurídica e a ótica geográfica. De um lado, o Uruguai com o argumento geográfico de que a fronteira está no lugar errado porque o rio verdadeiro é outro. Do outro lado, o Brasil com o argumento jurídico de que a fronteira está onde concordou que se estaria há 80 anos e que os marcos não mudam só porque a hidrografia foi reavaliada. Diante dessa revelação trazida pelo Uruguai, a resposta do Brasil foi muito mais doutrinária do que conciliadora. O Itamaraty começou a declarar que aceitar a ideia de que uma fronteira pode ser movida por uma reavaliação hidrográfica seria abrir uma caixa de Pandora diplomática, porque se o Brasil admitisse rever o Rincão de Artigas com base em um erro material, como ficaria a situação das suas outras 9 fronteiras? A posição brasileira era de se apoiar num conceito de res judicata, a coisa julgada, e a coisa aqui era o Tratado de 1851, que era válido, assim como seus atos de demarcação e a posse ininterrupta do território. Para Brasília, e olha, quando começou essa briga, a capital ainda era o Rio. A discussão sobre qual era o arroio que tinha mais água era totalmente irrelevante perante a força dos contratos. Durante as décadas de 60 e 70, tanto o Brasil quanto o Uruguai passaram por ditaduras militares e, incrivelmente, a afinidade ideológica entre os regimes e a cooperação em segurança, a já infame Operação Condor, que falaremos em um outro vídeo, serviram para colocar panos quentes na disputa. Os generais em Brasília e em Montevidéu preferiram comemorar a cooperação anticomunista a brigar por pastagens. Apesar disso, o Uruguai manteve o seu protesto vivo através dos seus mapas, iniciando a prática de desenhar mapas com linhas pontilhadas, enquanto os mapas brasileiros continuavam a mostrar uma linha sólida. Mas, com a redemocratização na década de 80, a dinâmica mudou, porque o Brasil percebeu que a posse passiva, deixar o gado pastar e cobrar impostos, poderia não ser argumento suficiente para o novo governo uruguaio, que queria voltar a ter voz ativa no cenário internacional. O Brasil decidiu então aplicar a velha máxima geopolítica de que governar é povoar.
Então, em 1985, o governo local facilitou a fundação de um assentamento urbano dentro da área contestada. O terreno foi doado por um estancieiro local, o Sr. Tomás Albornoz. E assim nascia, grudada com a fronteira do Uruguai, a Vila Tomás Albornoz. A criação dessa vila foi um movimento de Brasília em tornar concreto o fato consumado, porque ao construir escolas, postos de saúde, abrir ruas e lotear terrenos para famílias brasileiras, o Estado brasileiro transformou toda a lenga-lenga jurídica em uma realidade concreta. É imensamente mais difícil para qualquer tribunal internacional ou negociação diplomática ordenar a devolução de um território onde vivem centenas de famílias, onde crianças cantam o hino nacional na escola e onde existe uma vida comunitária estabelecida, do que entregar o que era até ontem um pedaço de campo vazio. Quando o Uruguai enviou uma nota formal de protesto em 17 de agosto de 1988, reclamando que a urbanização dificultava qualquer futura retificação da fronteira, a resposta brasileira foi que não estava fazendo inovações na fronteira, porque ela já estava estabelecida desde 1851. Durante os mais de 30 anos que se passaram depois da fundação da Vila Tomás Albornoz, o Rincão de Artigas foi só uma nota de rodapé na política sul-americana. O Uruguai fingia que não aceitava, o Brasil fingia que não tinha nada a se discutir e ficava tudo por isso mesmo. Mas o conflito voltou à tona perto de 2020, dessa vez sem o envolvimento de nova interpretação histórica ou a descoberta de um mapa perdido, mas sim por causa da tal transição energética. A região do Rincão é recheada de coxilhas, as colinas típicas dos Pampas, que possuem um potencial eólico enorme. Quem aí leu O Tempo e o Vento, aquele romance épico do Érico Veríssimo, que conta a história do Rio Grande do Sul, lembra do sempre presente minuano, aquele vento gelado que soprava no Rio Grande. Um trecho do capítulo Ana Terra diz assim, abre aspas, "E quando um novo inverno chegou e o minuano começou a soprar, ela o recebeu como um velho amigo resmungão, que gemendo cruzava por seu rancho sem parar e seguia campo afora." Agora, essa característica tão marcante da região, que deu até nome para o livro, pode ter causado um incidente diplomático. No início da década de 2020, a Eletrobras finalizou os planos para um empreendimento massivo na região, o Parque Eólico Coxilha Negra. O projeto previa a instalação de dezenas de aerogeradores, que são torres gigantescas de mais de 100 metros de altura, com uma capacidade superior a 300 megawatts. O detalhe mais importante para a gente aqui, como foi para o Uruguai, era a localização. Uma parte significativa desse complexo industrial de bilhões de reais estava projetada para ser erguida exatamente dentro do polígono de 22 mil hectares que o Uruguai reivindica como seu. Se a Vila Tomás Albornoz representava a ocupação demográfica, ou seja, simplesmente colocar gente para segurar a terra, o Parque Coxilha Negra foi um salto definitivo na questão da disputa territorial. Você até pode, em teoria, negociar a realocação de uma vila ou indenizar fazendeiros, mas como se negocia a remoção de um complexo energético fundamental para a rede elétrica do sul do Brasil? Como se pede a um vizinho que desmonte bilhões em investimento fixo porque um agrimensor errou o nome de um riacho em 1856? A construção avançou rápido e a reação uruguaia teve que acompanhar o ritmo. Em junho de 2025, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai emitiu uma nota verbal protestando contra as obras, argumentando não só sobre a posse da terra, mas também a falta de consulta prévia. O argumento era que o Brasil, ao alterar unilateralmente o status quo da área, com obras de grande porte, estava violando o espírito de boa vizinhança e dificultando qualquer solução futura, e que a construção não implica o reconhecimento da soberania brasileira. Uma frase necessária do ponto de vista jurídico para evitar o que se chama de aquiescência, ou consentimento tácito. A resposta do Brasil, que se estendeu até o início desse ano de 2026, seguiu a cartilha. O Itamaraty confirmou o recebimento das queixas, reiterou os laços de amizade e irmandade com o povo uruguaio, mas sinalizou que as obras são legais, o território é nacional e a energia é necessária. O conceito de effectivité, a efetividade do controle estatal, é o ponto principal do Brasil, tanto na nota quanto na construção do parque eólico. Se o Brasil extrai valor econômico de uma área, ela só pode ser sua.
Se a história do Rincão de Artigas ensina algo sobre a natureza das relações internacionais, é que existe um abismo enorme entre o que os mapas dizem e a realidade onde a vida acontece. Enquanto Brasília e Montevidéu trocam notas diplomáticas, a fronteira operou por todo esse tempo sob a lógica da convivência. A língua falada nas ruas de Tomás Albornoz não é o português da norma culta e nem o castelhano, mas o portunhol, um dialeto de fronteira que, por si só, é um ato de rebeldia contra esse pretenso mundo das ideias da diplomacia. Famílias inteiras possuem o que chamamos de dupla pertença, comemoram jogos da seleção brasileira e feriados uruguaios com a mesma intensidade. Para essas pessoas, o rincão não é um problema jurídico, é simplesmente a casa deles. E essa osmose cultural é sancionada por mecanismos como o Documento Especial de Fronteiriço, que permite aos residentes trabalhar e viver em ambos os lados, tornando a disputa territorial, para o cidadão comum, uma questão quase irrelevante. O Rincão de Artigas tem uma irmã menor na diplomacia, a ilha brasileira situada na foz do rio Quaraí. Ela é uma ilha fluvial, também reivindicada pelo Uruguai sob as mesmas premissas de uma divergência por onde passa o canal principal do rio. Embora a ilha seja praticamente desabitada e de valor econômico insignificante comparada ao Rincão, ela serve para reforçar a tese de Montevidéu de que as fronteiras do Império foram traçadas com negligência. Então, qual é o futuro desse imbróglio? A resposta mais provável é nada. O Brasil e o Uruguai são dois países com pouquíssima história de animosidade entre si e dificilmente vão se enroscar por conta de um território como esse. Em um futuro próximo, pelo menos, o Uruguai talvez consiga convencer o Brasil a concordar com uma integração compensatória, um tipo de moeda de troca diplomática que faça o Brasil pagar pela posse do Rincão, não como a devolução da terra, mas com concessões em outras áreas, como financiamento de novas pontes, como a sonhada segunda ponte sobre o rio Jaguarão, tarifas comerciais melhores ou investimentos em infraestrutura compartilhada. O Rincão de Artigas continuará sendo brasileiro nos mapas do IBGE e na conta de luz, mas o Uruguai pode conseguir extrair dividendos dessa perda em outros setores. No fim das contas, a história do Rincão de Artigas é uma parábola sobre como as nações lidam com o passado e um lembrete de que as fronteiras não são só linhas desenhadas por agrimensores, mas organismos vivos, mantidos por infraestrutura, ocupados por gente e sustentados por interesses econômicos. A descoberta do capitão Vila Seré em 1934 trouxe uma verdade geográfica, mas as usinas eólicas mostraram que a vontade política é mais forte do que os números, os mapas e a camaradagem. Como uma espécie de fronteira de Schrödinger, o Rincão de Artigas vai continuar existindo nos dois países, como a sua fronteira que, segundo os vizinhos, sempre esteve lá e sempre vai estar.